Chega, a gente faz a apresentação. Então, a criança precisa de 15 minutos, não é isso? Então, nesses 15 minutos aqui, eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra dele. Estamos pregando a série de mensagens de Recalculando a Rota. E eu falei de manhã, a gente não consegue sair desse tema mais. Eram 4 pregações, mas já são 6 e eu já tenho preparado até o retiro de casais, que é recalculando a rota da família. Aí a gente encerra, amém? Hoje de manhã a pastora Cláudia falou sobre esse tema também, né? Usou como base a história do filho pródigo, alguém que esteve fora da rota, mas teve a oportunidade de retornar, recalcular a sua rota, ajustar a sua vida com seu pai. E nessa noite eu quero falar sobre um outro personagem bíblico, que é Sansão. Nós vamos ler Juízes capítulo 16, vamos ler do versículo 28 até o versículo 31. Juízes capítulo 16, versículo 28 até o 31. Diz assim: Então Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me força mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a família de seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Deus aplica essa palavra em cada coração. Amém? Irmãos, essa é uma história de alguém que se desviou da rota e viveu consequências terríveis, e que só conseguiu recalcular a rota, ajustar o caminho, acertar novamente o caminho, quando quando já não tinha tempo nenhum mais de vida. Eu queria chamar a sua atenção. Quantas vezes já percebemos que estamos fora da rota? Sansão era crente? Sim. Ou não era? Era filho de crentes? Sim. Mas resolveu se desviar daquilo que era propósito de Deus para a vida dele, e as consequências foram terríveis. Pensando sobre Sansão, o povo de Israel estava vivendo na época dos juízes, não tinha um rei estabelecido, estava vivendo da maneira como Deus havia planejado, que ele, de forma soberana, governasse o seu povo, levantando homens para liderar. Mas sempre que o povo se afastava do caminho do Senhor, sempre que o povo fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Deus permitia que os inimigos oprimissem o povo. E durante 40 anos, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Cobravam impostos caríssimos, exploravam tudo que eles produziam, roubavam, tomavam de assalto mesmo. E assim, Israel estava como nação enfraquecida, envergonhada. E aí diz a história que um homem chamado Manoá, ele ora a Deus, né? E ele era casado, o nome da esposa não aparece, mas ela era estéril. E ele termina de orar, um anjo do Senhor visita a esposa dele, que era estéril, e diz que ela teria um filho, e que ele seria nazireu, alguém escolhido, alguém separado para Deus, e tinha um compromisso, um voto, que ele não iria tomar bebida alcoólica e nem cortar os seus cabelos.
E aquela mulher chega em casa, conta para o marido, ele fica assim, né, admirado. Como assim? Um homem te visitou e falou isso para você? E ele ora a Deus: Senhor, eu quero essa confirmação, eu quero que isso aconteça de novo, eu quero ver. E mais uma vez o anjo do Senhor aparece, a esposa de Manoá, e confirma, e ela corre e chama ele, ele vem, e ele pergunta, faz algumas perguntas para aquele anjo: como será? Como eu devo me proceder? Como eu vou cuidar desse menino? Veja o temor de Deus que aquele pai tinha, aquela mãe tinha. E Deus os escolheu para serem filhos de um juiz, aquele que queria ser, que estaria à frente do povo nas batalhas. Escolheu alguém que era temente a ele, uma mulher de fé. E Manoá decide oferecer um sacrifício de cereais. Aquele anjo, ele fala: não, eu não aceito o sacrifício. Vocês devem sacrificar ao Senhor, não a mim. E eles oferecem o sacrifício, e no meio da chama, quando a chama do sacrifício chega aos céus, aquele anjo, ele, no meio da fumaça, ele sobe e toma a presença do Senhor. E assim começa a história de Sansão, porque em seguida aquela mulher fica grávida e nasce o menino. Então vejamos bem, uma história debaixo da vontade de Deus, debaixo de oração. Nasce alguém que estava no plano de Deus. Deus havia preparado um caminho para Sansão trilhar, como libertador de Israel naquele tempo de guerra, como um juiz, como alguém que queria governar, mas alguém que queria libertar o povo da opressão dos filisteus. Já duravam 40 anos. Sansão tinha tudo para trilhar um caminho perfeito. Pais crentes, pais tementes a Deus, alguém que recebe de Deus, uma unção especial que o tornara forte. Entre os mortais não existiu ninguém mais forte do que Sansão. Não é uma história fictícia, não é uma história, mas é uma história verdadeira que aconteceu na história do povo de Israel. Mas por algumas razões, Sansão, ele saiu da rota. A gente vê alguns motivos que levaram Sansão a se afastar. Primeiro motivo que fez com que ele se afastasse foi porque ele não seguiu os conselhos dos seus pais. E aí eu queria falar para você mais jovem: você é filho de crente? Quem aqui é filho de crente? Levanta a mão. Todo mundo, quem é filho de crente aqui? Amém, né? Tem gente aí de 40 que não está se achando jovem mais não. Você vai chegar à minha idade e você vai ver que você é velho. Você tem um pai que te aconselha, uma mãe que te aconselha? Se seus pais são tementes a Deus, principalmente, nunca deixe, nunca despreze os conselhos dos seus pais. Nunca, nunca. Sansão, ele começou a ficar jovenzinho, e aos seus 18, talvez 19 anos, fortão, bonitão. Imagine alguém que era forte por natureza, não precisava malhar, não precisava tomar bomba, não precisava enfrentar ou encarar uma academia. Coisa boa, já pensou? De vez em quando eu peço a Deus uma unção de Sansão, só um pouquinho, só 1%. Porque, gente, tem gente que gosta de malhar, eu sei, é necessário. Para mim, malhar é um remédio amargo. Correr eu gosto, mas você tem que puxar peso. Que desgraça é aquilo, gente? Que desgraça é aquilo? Dói o ombro, dói tudo, mas você precisa. Eu tenho feito com mola. Então com mola é difícil, que você puxa indo, depois faz força levando de volta. Levou para academia, melhor do que o Pilates, que lá você faz força só para cima, para baixo você solta o negócio. Difícil. Mas Sansão não precisava de nada disso. Coisa boa, né? Mas esse jovem, um dia, ele passeando no meio dos filisteus, indo ali olhar a região, ele viu uma moça muito bonita, chamada Lia, e ele chega para o seu pai e fala: eu quero me casar com ela. Vai lá e pede a mão dela para mim. Os pais disseram: mas meu filho, versículo 3 do capítulo 14, seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse o pai: consiga para mim, ela é que me agrada. Vê que
situação, rebeldia, desobediência, desprezando o conselho do pai. E quando a gente começa a desprezar os conselhos dos pais, é chamar desgraça sobre nós, é sair da rota. Desobedeceu, vai dar ruim. Sabe quando a mãe fala assim, não faça isso? Qual vez que deu certo? Qual vez que funcionou? Que você fez o contrário e deu certo? Na minha infância e adolescência, dava sempre errado. Quando minha mãe falava, não faz isso, eu falava, ela não está vendo. Normalmente estava ruim. E na hora que a gente quebrava a cara, pensava em quem? Caramba, praga de mãe pega. Se mãe fala para não fazer uma coisa, não faça. Mas aí hoje Deus, além dos nossos pais, né, tem também líderes espirituais que nos aconselham, pastores. Quantas vezes alguém chega no gabinete, pastor, estou numa situação, eu falo, não faz, não casa. Quantas vezes eu já falei, não casa. Quantas vezes a gente fala, olha, está aí um alerta, não faz isso, não vá para esse lugar. A pessoa não vem aqui para pedir conselho ao pastor, não. Muitas vezes ela vem pedir ao pastor para abençoar a sua decisão tola. Igual quando a gente faz com os pais da gente também. Chega lá e comunica os pais, quer que os pais aceitem coisas que eles sabem que estão erradas. E assim foi com Sansão. Mas, por alguma razão, os pais cederam, foram lá, pediram aquela moça em casamento, e na cerimônia de casamento já foi uma tragédia. A gente vê o segundo erro de Sansão. Além de escolha errada, é pirraça. Sabe, aquele crente pirracento desse tempo? Ele chega para os pais e fala, não, consiga ela para mim. É ela que me agrada. Mas não tem tantas mulheres em Israel. Não, eu quero ela. Muitas vezes a gente age assim com Deus. Sabe que não é a vontade de Deus, mas é o que a gente quer. A história de Sansão mostra muito bem a história de Deus para conosco em relação ao nosso livre-arbítrio. Os pais poderiam talvez até, de alguma forma, tentar impedir. Não sei se Sansão já era de maior idade, mas segundo a tradição talvez o fosse, para ele pedir para se casar, pedir autonomia, talvez já tivesse passado os 33 anos, o pai aconselhou, mas você quer? Não tem outro jeito? Vai. E ele de pirraça, não é essa que eu quero. Entre meu povo ninguém me agrada, é aquela que eu quero. E além dele desobedecer, ele foi pirracento. E tem crente pirracento assim? Quem é que é pirracento? Levanta a mão. Teve gente de coragem. Parabéns, irmãos, né? A nossa pirraça muitas das vezes nos faz tomar atitudes tolas e que nos afastam de Deus. E a gente observa também que uma outra atitude que o levou a essa ruína entrar em disputa tola. No dia do casamento, chega lá 30 jovens, né? Ele resolve fazer uma disputa ali com aqueles jovens. Ele indo no dia que ele foi pedir a mão da noiva dele, vê um leão, ele recebeu um som de Deus, lutou contra aquele leão, matou o leão. No dia que ele está indo para o casamento, ele viu que o leão estava morto e a abelha fez mel em cima do leão. Aí ele chega para aqueles 30 homens lá que estavam na festa, lá, os convidados da noiva, e fala, olha, lançar um desafio para vocês, o enigma. Naquela época era muito comum, né? E ele fala, deixa eu tentar lembrar, do matador, deixa eu lembrar aqui, para ganhar tempo, para não ter que ler o texto todo. Mas ele foi do leão, daquele que se alimentava, nele havia alimento, e que havia doçura, dele saiu doçura. Então aqueles homens ficaram ali durante os dias da festa e não conseguiam descobrir o que era. Foram a quem? A noiva de Sansão. Você tem que descobrir, você é uma das nossas. Porque se você não descobrir, nós vamos matar você, seu pai e a sua família. Olha o caminho que ele entrou. E a mulher teve que falar. Ele acabou confessando para ela, você me ama, Sansão? Então me diz o que está acontecendo. Ele fala, tá, o leão e o mel. E o que aconteceu mais à frente? Ela foi, contou para os homens, aqueles homens foram e descobriram o enigma de Sansão. E ele tinha prometido que daria 30 túnicas, 30
túnicas e não sei quantas moedas de prata. E ele ficou tão revoltado que foi lá, lutou contra os filisteus, matou, tomou a túnica. A missão dele era guerrear contra os filisteus, mas não precisava ser daquele jeito. Mas ele entrou numa disputa boba, disputa tola. Quantas vezes a gente entra em tanta disputa tola na nossa vida? Olhem para cá, irmãos. Nossas disputas tolas nos afastam tantas vezes do caminho. Muitas vezes é uma discussão que não leva a nada. Discussão, hoje existe aí os chamados podcasts, a gente começa a ver, tanta gente discutindo por, desculpa a expressão, porcaria nenhuma, que não leva a nada. Cada um querendo defender a sua teologia. É gente que vai para lá para falar mal de igreja. Pastores disputando ali quem sabe mais, quem sabe menos. A internet é discussão o tempo todo. Ainda mais quando entra na área da política. É muito complicado. Eu sei que há momentos que precisamos dar uma palavra, sim. Mas temos que ter o alerta ligado, senão estamos entrando em discussão tola. Discussão tola não agrada ao Senhor. Nos faz agir tolamente e nos afasta da rota, do caminho que o Senhor tem para nós. Já caminhando para o final, nunca haja com espírito de vingança. É a quarta lição. Sansão, ele sai dali tão revoltado que ele decide se vingar. Versículo 3 ao 5. Então Sansão disse: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e amarrou-as pelas caudas. Depois prendeu uma tocha em cada par de cauda, pôs fogo nas tochas, soltou as raposas no meio da plantação dos filisteus. E assim queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Então Sansão fica tão revoltado porque perdeu aquela aposta, aquele enigma, e ele faz o quê? Ele decide se vingar dos filisteus. Amarra a tocha de fogo no rabo das raposas e solta. Queimou, destruiu tudo, mas sabe qual foi o resultado? Aqueles homens foram lá, os filisteus, na casa da esposa dele, mataram a esposa, o pai dela, destruíram a família. Consequências quando agimos com o espírito de vingança. Tem muita gente vingativa, inclusive crentes, né? Vingança santa, oração contrária. Hoje a minha vitória tem sabor de mel. A música diz, né? Quem me viu na prova não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Vingancinha gospel. Irmãos, tem crente vingativo. Tem crente querendo pagar com a mesma moeda. Até que se fosse com a mesma moeda, até tentaríamos compreender, mas tem gente querendo, né, se vingar e destruir o outro. Dentro da igreja, aí fora, na família. Seu coração é vingativo? A palavra diz que ao Senhor pertence toda a vingança. Então entrega para Ele. Deixa nas mãos do Senhor. Te fez mal. A palavra de Deus diz, não paguei o mal com o mal, mas sim com o bem. Com o bem. Nós precisamos em nosso coração ter um sentimento de que as nossas causas vão estar nas mãos do Senhor. Eu sei que as pessoas fazem coisas contra nós que nos entristecem. Eu sei que na hora da raiva a gente até ora assim, Senhor, as 10 pragas do Egito estão suficientes sobre a vida dele. Eu sei que na hora a gente dá vontade de rogar que aconteça o mesmo que aconteceu com o faraó. Mas a gente não pode permitir que esse sentimento tome conta de nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que não podemos deixar o sol se assentar sobre a nossa ira, né? Irai-vos, mas não pequeis. Eu posso ficar irado, mas eu não posso permitir que essa ira permaneça dentro de mim. Tem que ser um sentimento momentâneo que eu tenho que acordar e sair dele. Porque se o espírito de vingança tomar conta de mim, eu vou entrar no caminho da loucura. E quem se vinga é pior do que o que praticou a maldade. Ah, pastor, mas não tem justiça? Sim. Mas quem é que faz justiça com as próprias mãos? A palavra de Deus diz que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia.
Sansão foi lá, se vingou e a consequência foi terrível. Irmãos, para concluir, o texto que nós lemos foi o finalzinho da vida de Sansão. Ele, mais uma vez, decide fazer coisa errada. Agora ele vai visitar de novo os filisteus, chega em Gaza e vê uma prostituta chamada Dalila e se apaixona por ela e passa a noite com ela. E ali começa o dilema. Os filisteus souberam que Sansão estava lá, né, e que ele estava passando a dormir naquela casa. Chega para Dalila e fala: onde é que está a força dele? Esse homem já matou 1000 homens com a queixada de jumento. Ele está destruindo os filisteus. E fala: descobre. Não fizeram nem ameaça para ela. Era mulher da vida, mulher vendável. Vamos te dar 30 moedas de prata se você disser qual é o enigma dele. Ela pergunta para Sansão e fala: você não me ama? Como é que é amar? Conheceu ele 2 dias. Olha como é que ele era trouxa, bobo, fraco de cabeça. Aí chega para ela a fazer um teste, ver se ela me ama mesmo. Não, se me amarrar com tiras de couro, eu não consigo fugir. Ela amarrou, os homens chegaram e ela vai: Sansão, os filisteus estão aí. Eles arrebentam aquilo e sai querendo arrebentar todo mundo. E ela fala: você mentiu para mim, você não me ama. Aí insiste mais uma vez. Aí ele fala: não, se me amarrar com cordas, 7 cordas que nunca foram usadas, cordas novas. Aí ela vai amarrar ele enquanto dormia e chama os filisteus. Aí os filisteus chegaram, ele arrebenta tudo e... Aí ela mais uma vez fala: você não me ama, você mentiu para mim 2 vezes. Se você me amasse, falaria a verdade. Aí ele fala: minha força está nos meus cabelos. E aí, ele era um nazireu, ele tinha um voto com Deus de não cortar os seus cabelos. A força, na verdade, não estava no cabelo, mas na unção que Deus colocava sobre a vida dele através de um pacto, de uma aliança. E ele quebrou. E os filisteus chegaram, cortaram os seus cabelos, furaram os seus olhos. E sabe qual foi a consequência? Primeiro, a cegueira. Mas quando a gente erra o caminho, quando a gente sai da rota, quando a gente faz assim, comete um monte de erros como Sansão cometeu, a consequência é a cegueira. A cegueira racional, porque as pessoas deixam de pensar, estão cegas no pensamento, não conseguem aceitar conselhos, não conseguem, né, ouvir ninguém. Ele estava tão ali emocionalmente cego que ele não entendeu que aquilo era um golpe, que aquela mulher era cilada de Satanás para a vida dele. Perdeu a cegueira física, porque literalmente ficou cego. Os filisteus, versículo 21, prenderam Sansão, furaram-lhe os olhos, o levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e puseram a girar moinho na prisão. Então ele ficou cego espiritualmente, cego fisicamente, cego racionalmente, emocionalmente, ficou acorrentado e virou escravo. Isso tudo demonstrando um total erro de rota. Mas diz o texto que os cabelos de Sansão começaram a crescer. E os filisteus fizeram uma grande festa no templo ao seu deus Dagon. E aí, vamos nos divertir um pouco, né? Dagon entregou nas nossas mãos o nosso maior inimigo, que é Sansão. Tragam ele. Aí trouxeram Sansão, as pessoas debochando dele, colocaram um menino que guiava Sansão. Ele falou: me coloca entre as 2 colunas. Aí colocou para que eu me apoie quando você foi embora. Aí colocou uma mão numa coluna, outra na outra, falou para o menino ir embora e fez essa oração que nós lemos no início, versículo 28. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Olha ele voltando para o caminho, olha ele recalculando a rota da vida dele. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa mão esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. E foi isso que aconteceu. O texto diz que ele matou mais em morte do que em vida. Era para isso que ele veio, irmãos? Era esse o destino que Deus queria para ele? Não, mas foi o que Deus permitiu que acontecesse. Muitas das vezes Deus permite tragédias sobre nós
porque ele sabe que o lugar que estamos não é onde está a presença dele. Sansão, ele teve que recalcular, mas recalculou a rota, graças a Deus. Conseguiu ainda cumprir seu papel de juiz, que foi destruiu uma boa parte dos inimigos, mas não teve mais tempo para viver nada. Sequer se casou, sequer teve filhos, sequer deixou uma linhagem, sequer deixou um legado. Só uma história que a gente lê hoje e aprende o que não fazer. Mas poderíamos dizer, poxa, Sansão em tempo ouviu seus pais, se consertou, se tornou um grande juiz, e mesmo com toda a dificuldade, ele liderou Israel durante 20 anos, mas poderia ser durante muito mais tempo. Então nessa noite a gente aprende o que não fazer. Aprendemos a atitude que não podemos tomar, senão a gente sai da rota, mas aprendemos que não podemos deixar para a última hora. Enquanto é tempo, o Senhor te chama a se consertar. É o que fala o anjo à igreja de Esmirna: lembra onde caíste, lembra onde você errou, lembra e se conserta. É o que Davi fez na sua oração ao Senhor: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Não podemos fazer como Sansão: agora deixe-me morrer com os filisteus. Agora, Senhor, eu quero me consertar, mas não tem mais jeito. Então tira a minha vida, mas que pelo menos nesse momento eu consiga cumprir a missão. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que tenhamos vida e vida abundante. Que Deus te abençoe. Que seu coração se volte para o Senhor e que você escolha não sair da rota. Mas se por algum motivo, como aquele GPS que você ligou no seu carro, mostra um caminho, você errou, que você o mais rápido procure voltar, sabendo que muitas das vezes voltar para o caminho não é fácil, vai fazer você percorrer uma distância maior, vai fazer você passar talvez por lugares perigosos, mas a melhor coisa é voltar. Acerta a sua rota com Deus, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você mais uma vez falasse com o Senhor e de forma espontânea perguntasse: Senhor, onde que estou errando na minha vida? Qual o caminho mau que eu tenho trilhado por Ele? Porque hoje eu quero estar na Tua presença, no centro da Tua vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pela oportunidade de Deus de refletirmos sobre a rota que estamos seguindo nela. E se está errada, queremos recalcular, Deus. Abençoa o Teu povo nessa noite. E que, Senhor, ninguém saia daqui sem acertar a vida contigo, sem que esteja, Senhor, nos Teus caminhos, no centro da Tua vontade e cheios da Tua presença e do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cadê a bebezinha? Está pronta? Amém? Agora vai. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Enquanto vamos cantar esse louvor, nós vamos receber a família, vamos receber. E ela está